Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo inicia-se no Evangelho de Marcos. Quero trazer assim, alguns pontos importantes sobre este Evangelho e nós vamos estudar, ficar pertinho de Jesus, do seu ministério, ficar pertinho das parábolas, ficar pertinho dos milagres, dos ensinamentos de Jesus, tão necessário para os nossos dias, para tudo que estamos vivendo nesses dias. O Evangelho de Marcos começa dizendo aos leitores que o assunto do livro é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Isto é, uma boa notícia que, com a vinda de Jesus, chegou o tempo em que Deus vai trazer a salvação à humanidade. Então, esse é um dos aspectos mais importantes do livro de Marcos, trazer essa boa notícia. A salvação chegou ao homem através de Jesus Cristo, enviado por Deus o Pai. O conteúdo desse evangelho, entre os outros três, é o mais curto. Entre os trechos que aparecem só em Marcos só aparece no Evangelho de Marcos a parábola da semente, a cura do surdo-mudo, a cura do cego de Betsaida. No entanto, as histórias contadas em Marcos tendem a ter uma maior riqueza de detalhes e são muitos casos mais longas do que as mesmas histórias de Mateus, de Lucas. Nós temos exemplo das narrativas de João Batista, da morte de João Batista, a discussão sobre o mandamento mais importante. Marcos, vamos dizer assim, capricha mais, traz mais riqueza de detalhes. A maioria dos estudiosos acredita que o Evangelho de Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos e que serviu de base para Mateus e Lucas escreverem os seus evangelhos. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como Messias, né, que quer dizer aquele que Deus ungiu. Ele também é apresentado como Filho de Deus, também é apresentado como Filho do Homem. Não se sabe ao certo, com toda certeza, quem escreveu, e um esboço sobre o que nós vamos estudar. O começo do Evangelho, primeiro inicia-se o trabalho de João Batista, depois o batismo e a tentação de Jesus, depois o começo do trabalho na Galileia, curas e ensinamentos de Jesus, parábolas do reino de Deus, milagres, curas, ensinamentos e discussões. Continuando, mais milagres e curas, atividades fora da Galileia, fim do trabalho na Galileia, da Galileia até Jerusalém, o Messias em Jerusalém, discussões e ensinamentos sobre os tempos finais, a traição, o julgamento e a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, o final do Evangelho e as aparições e ascensões do Senhor Jesus. Então, esse Evangelho termina com a morte, com a crucificação e com a ascensão e as aparições de Jesus. Nós teremos alguns capítulos extensos e o nosso objetivo não é correr, então provavelmente estarei dividindo o capítulo em 2 áudios, se for necessário, em 3 áudios. Iniciando no capítulo 1,
meu título, a mensagem de João Batista. João era chamado de Batista. Foi com João que veio a prática do batismo nas águas. Por isso, João o Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte, o profeta Isaías. Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho. Esse mensageiro se cumpre na vida de João Batista, que é o precursor do Senhor Jesus. É aquele que veio na frente, como uma atalaia, gritando na frente para arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Se cumpre então Isaías na vida de João Batista. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para ele. Nosso querido João Batista, o precursor, audacioso, corajoso ao extremo e que cumpriu afinco a sua missão de ir trazendo, preparando o caminho para a chegada de Jesus. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. A mensagem sempre foi essa. A mensagem sempre foi a mesma. A mensagem continua sendo a mesma. Arrependam dos seus pecados. Arrependam. Volte-se para Deus. Seja batizado. A mensagem hoje de aplicação para as nossas vidas é a mesma. Arrependimento, batismo, voltar-se para Deus. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. É a mensagem que nós temos que trazer para os nossos dias, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem tratar o pecado como coisa pequena, porque tem resultado. Porque quando o ser humano, ele entende pela pregação da palavra que ele é pecador, há arrependimento. E isso João fazia muito bem, sem importar para quem ele se dirigia. A palavra que João Batista gritava era: arrependam dos seus pecados, é chegado o reino de Deus e se batizem. Quer dizer, deixe o velho homem para trás e vivam em novidade de vida, porque isso é que significa o batismo. E João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Olha, nós aprendemos tanto com essa humildade de João Batista. Meu Deus, como é bom ouvir essas palavras. João vinha na frente, ele ainda não tinha visto o mestre e ele era cheio do Espírito Santo, numa vida de simplicidade e como um verdadeiro atalaia que gritava para todos ouvir, para se arrepender. E ele disse: olha, eu não tenho nada
Nada a ver com esse que vem no sentido, ele é muito superior a mim. Para ter uma ideia, vocês que me ouvem, eu não sou digno, eu não mereço, eu não posso me dobrar e desatar as sandálias dos seus pés, de tão grande e poderoso que ele é. Olha, esse é o nosso Jesus. Temos que saber tratar com muito respeito, dar a ele honra, dar a ele glória, não menosprezar a palavra do Senhor, que é verdade, que é vida para nós. Deus tem olhado para essa terra e visto tantas pessoas desonrando o Senhor, sabe? Levantando a voz, escarnecendo do Senhor, das coisas santas. Tempos que nós vivemos hoje, com toda essa maldição, com toda essa praga que está entre nós, que realmente está sacudindo as igrejas, que está fazendo a gente repensar sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre como nós tratamos o que é santo, como nós nos relacionamos com quem é superior, altíssimo e santo. E é tempo também daqueles que sempre ouviram a palavra da verdade e menosprezaram essa palavra. Pois essa palavra vem falar aos nossos corações hoje. É tempo de arrependimento. É tempo de entender que Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas, que é Ele que manda, que basta uma palavra. Eu vou dizer uma, não. Eu vou dizer, basta meia palavra. E Ele muda toda uma vida, e Ele muda toda a situação. Estamos passando por um fogo purificador. E é tempo de orar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de consertar a vida, de estarmos preparados. Porque a vinda de Jesus é próxima. E a palavra de João Batista continua a mesma para nós hoje. Arrependei-vos. Arrependei-vos, voltai a face para o Senhor, buscai ao Senhor, se dobre diante dele, porque ele é santo, porque ele é o único Deus verdadeiro, não há outro como ele. E essas palavras que nós trazemos para o nosso coração, e mais um episódio deste capítulo aqui, sobre o batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Em outras versões diz: Tu és o meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Então Jesus, cumprindo aqui a lei, cumprindo aqui o que é colocado para ele, porque Jesus é exemplo para nós em tudo. Em tudo, Jesus é exemplo para nós. E outras versões, nos outros evangelhos, há uma conversa entre João e Jesus, e João diz para ele: mas eu é que tinha que ser batizado por você, pelo Senhor, e eu é que vou batizá-lo. E Jesus diz: deixe assim como deve ser, como precisa de ser. E Jesus, então, é batizado por João. Imagina a alegria de João.
Esse mesmo João que disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, agora tendo a honra de batizar o Senhor Jesus. Imagina como João não se sentiu ali batizando o Senhor Jesus, participando daquele momento marcante, solene, onde houve a presença ali do Espírito Santo que veio sobre Jesus na forma de uma pomba, onde veio ali também a presença de Deus Pai dizendo: esse aí é o meu filho amado, nele eu tenho grande prazer. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha, é muito empolgante estudar os evangelhos. Toda a Bíblia, ela é maravilhosa. E esse foi o intuito, trazer essa proximidade com Jesus, com todos esses personagens de fé na Bíblia, nos evangelhos, neste momento que nós estamos vivendo. E trazer através do evangelho o arrependimento, a necessidade do arrependimento dos pecados, a necessidade de se voltar para Deus, a necessidade de saber quem é Deus. Ele é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz para nós, para que a gente não tema, mas para que a gente se arrependa. Isso Ele diz, se arrependam, se arrependam. Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.